Eu imagino que você queira pagar menos impostos enquanto está investindo o seu dinheiro, né? Não para poder aumentar cada vez mais o seu retorno como investidor. Por que que a gente consegue ter esse tipo de vantagem tributária ao investir em ETFs irlandeses? Porque tem um acordo de tributação entre a Irlanda e os Estados Unidos. Então, assim, se o seu objetivo é pagar menos impostos, e maior rentabilidade ao longo do tempo, até porque realmente é uma economia muito boa, tá? Com essa questão do acordo entre Irlanda e Estados Unidos, você vai investir nos ETFs de acumulação. Você vai pagar apenas realmente os 15%. Então só aí você já tem um ganho de 15% em relação à questão tributária. É a Interactive Brokers. Por quê? Porque ela dá acesso a diversas bolsas ao redor do mundo. E uma outra vantagem de você investir via a Bolsa de Londres é que você pode investir diretamente em dólar. Uma coisa é você obter o benefício tributário, benefício fiscal, vai pagar muito menos impostos, todo mundo quer pagar menos impostos, eu quero pagar menos impostos. Inclusive falo muito sobre essa questão, né? O Brasil cada vez mais querendo aumentar a sua receita através, né, da cobrança de impostos. Então eu também tento sim dar os meus pulos por aqui. Também tem a questão da isenção do imposto de herança americano. Eu imagino que você queira pagar menos impostos enquanto está investindo o seu dinheiro, né? Não para poder aumentar cada vez mais o seu retorno como investidor. Pois é, tem como através aí do investimento em ETFs custodiados aqui na Irlanda. Eu estou nesse momento em Dublin e inclusive olha só como está o céu, azulzão. Ainda são 9h30 da noite, na verdade já são 9h30 da noite, mas ainda tá claro. Pois é, pessoal, nessa época aqui, uma dica já para vocês, né, que quer vir para a Europa, na primavera, em maio, eu estou curtindo muito essa experiência aqui na Europa por conta dessa questão do dia ser muito mais prolongado, né, amanhece cedo e também escurece muito, muito tarde e você pode aproveitar muito mais o seu dia. Mas vamos voltar para o tema do vídeo, que é sobre ETFs irlandeses. Deixa eu me levantar aqui, eu estou até tentando ajeitar aqui o iPad, olha, queria mostrar algumas coisas na tela para vocês, mas não vai ser possível, infelizmente, então vai ser mais um bate-papo aqui, e se der, eu coloco na edição aí algumas imagens para vocês enquanto eu vou explicando, tá bom? Por que que a gente consegue ter esse tipo de vantagem tributária ao investir em ETFs irlandeses? Porque tem um acordo de tributação entre a Irlanda e os Estados Unidos, e permite, né, que quem é residente não fiscal nos Estados Unidos, no caso nós brasileiros, por exemplo, nós podemos obter essa vantagem em função desse acordo. Os ETFs custodiados nos Estados Unidos, para quem não sabe, eles retêm 30% de imposto, né? Ou seja, as ações americanas ou ações também de outros países, né, que estão ali dentro de algum índice americano, algum ETF, como por exemplo aqui o SP500, que é o mais conhecido da galera, esses impostos, né, os 30%, as ações elas repassam os dividendos para o ETF e não tem nenhuma tributação ali, mas quando o ETF repassa para o investidor pessoa física, eu, você, quando a gente está lá na corretora da Avenue, a XP também que tem investimentos globais hoje, Inter, enfim, qualquer uma, a Interactive Brokers, que eu possui também investimentos, cai lá na conta da corretora o nosso dividendo, só que é tributado aí em 30%. Você já deve ter visto isso. Agora, falando sobre os ETFs irlandeses, se você investe via ETFs que são custodiados aqui na Irlanda, não são ETFs que investem em empresas irlandesas, tá? As empresas são as mesmas que eu estava falando. Empresas americanas, empresas de outros países. Então pode ser um ETF custodiado na Irlanda, mas que se expõe às empresas do SP500, por exemplo. Tem um caso do CSPX. Então, nessa situação, as empresas que estão ali dentro do ETF, desse CSPX, elas vão repassar os dividendos já com a tributação de 15% para o ETF irlandês, só que quando o ETF irlandês repassa os dividendos para o investidor pessoa física, vai zerado, não tem nenhuma tributação a mais nessa situação, por isso que a gente tem um benefício nesse ponto aí. Só que qual é o detalhe, né? Isso aí para ETFs de distribuição, que está pagando dividendos nesse caso, não é tão vantajoso assim, porque depois a gente tem a tributação de 27,5%. A gente tem uma tributação de 27,5%, né, na fonte aí, quando a gente vai poder declarar esses investimentos no Brasil, né? Se a gente investe via ETFs irlandeses. Sendo que quando a gente investe via ETFs americanos, não tem essa tributação, que já foi tributado lá 30% na fonte, no caso, e a gente só precisa colocar na declaração de ajuste anual. Então você já sabe, se o seu interesse ao investir em ETFs globais para se expor de forma global a diversas geografias, diversos países, diversas empresas, as maiores do mundo, mas recebendo dividendos ali na conta da sua corretora, dividendos em dólar, que eu sei que acaba atraindo muita gente, nesse caso não vai valer a pena os ETFs irlandeses, tá bom? Então tenha muito cuidado, vale mais a pena ETFs americanos, custodiados nos Estados Unidos. VU, VTI, IJS, tem várias opções de ETFs americanos, mas se a sua intenção é pagar menos impostos ao investir em ETFs, aí os ETFs irlandeses vão realmente ser a melhor
opção, a depender, tá, pessoal? Também depende muito. Tem bastante gente que tá falando de ETFs irlandeses ultimamente, parece que entrou um pouco também na moda, né? Na boca do povo, mas sempre tem vantagens e desvantagens. Estou aqui para passar isso tudo para vocês de forma muito clara e com total imparcialidade, tá bom? Para mostrar a realidade. Então, assim, se o seu objetivo é pagar menos impostos e maior rentabilidade ao longo do tempo, até porque realmente é uma economia muito boa, tá? Com essa questão do acordo entre Irlanda e Estados Unidos, você vai investir nos ETFs de acumulação. Ah, Giovanni, como é que eu vou investir em ETFs de acumulação? Quais são eles? Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês como é que você encontra esses ETFs. Mas voltando aqui, nessa situação você vai ter a vantagem tributária, tá? Por quê? Em vez de você pagar 30% na fonte, como por exemplo os ETFs americanos ou os ETFs irlandeses de distribuição, que você acaba pagando mais imposto ainda do que os americanos, os ETFs irlandeses de acumulação você vai pagar apenas realmente os 15%. Então só aí você já tem um ganho de 15% em relação à questão tributária. E aí como é que você vai estar então podendo encontrar esses ETFs? É o que eu queria mostrar aqui na tela para vocês no iPad, mas não vou conseguir, então você vai digitar aí, tá bom, no seu computador, no celular, o site justetf.com. É um ETF screener, ou seja, vai poder mostrar para vocês uma lista dos ETFs listados aí, custodiados na Europa, assim como também tem o site etf.com, que mostra os ETFs que são listados lá na Bolsa dos Estados Unidos, né, os ETFs americanos. Então, justetf.com, e você vai fazer alguns filtros, mas aqui basta um filtro apenas. Você vai lá onde tem uso do lucro, né, use of profit, em inglês, você vai colocar, em vez de ser distribuição, você vai colocar acumulação. E aí vai listar apenas aqueles ETFs que são aí com essa finalidade, beleza? E você vai fazer também um filtro lá, colocando os ETFs que tem maior volume de negociação, que tem mais ativos sob gestão, que é aquele AUM, Assets Under Management. E você vai colocar nesse filtro aí do AUM acima de 100 milhões, pelo menos, para você poder estar exposto a ETFs que têm boa liquidez, né? A gente não vai investir em ETFs com baixa liquidez, que já é uma desvantagem dos ETFs irlandeses, tá bom? Que essa questão de liquidez é muito menos líquido do que os ETFs americanos, porque tem muito menos volume de negociação. Então, aí já é um ponto negativo dos ETFs, adiantando para vocês. Algumas opções de ETFs irlandeses, pessoal. Tem os ETFs mais amplos, mais neutros, para você se expor de forma global mesmo, né? Tem o VWRA, que você se expõe aos mercados desenvolvidos e aos mercados emergentes também, tá? As empresas de média e alta capitalização de mercado desses mercados. Tem também o WDA, nesse caso você vai se expor às empresas de países desenvolvidos, também empresas de média e alta capitalização de mercado. Tem também o CSPX, que eu já falei nesse vídeo, que é você se expor às empresas que fazem parte do SP500, ou seja, se você já investia no VO, então você poderia também investir aí no CSPX, né? Se você quisesse obter essa vantagem tributária, sem receber lá os dividendos, né, em dólar, mas pagando muito menos imposto aí ao longo da sua jornada como investidor. CSPX, você vai se expor basicamente às empresas dos Estados Unidos, as 500 maiores empresas listadas aí na Bolsa Americana. Também tem o IUAA, se eu não me engano, tá o código, que é um ETF que se expõe ao mercado de títulos de renda fixa lá dos Estados Unidos. Você também pode investir no mercado de renda fixa, nesse caso são títulos aí de alta qualidade, ou seja, baixo risco de crédito. Então, ao se expor ao mercado de renda fixa americano, nesse momento de juros altos lá nos Estados Unidos, está até valendo a pena para você poder reduzir um pouco a volatilidade da sua carteira, tá? Eu recomendo que a pessoa tenha, sim, um percentualzinho ali, pelo menos em renda fixa, mesmo que tenha um perfil arrojado, porque segura a volatilidade, ainda mais nesses momentos aí de incerteza. Também tem essa opção de você se expor a ETFs de renda fixa, que são custodiados aqui na Irlanda. Pausa rápida aqui do vídeo, olha só como são as casas aqui na Irlanda, pessoal, muito bonito, né? E olha esse céu, 9h50 da noite, é incrível, 9h50 da noite, o dia dura uma eternidade aqui, ainda bem, né? Dá para aproveitar mais. Mas voltando aqui para o nosso tema do vídeo, como é que nós vamos investir nesses ETFs irlandeses? Aí você vai ter que utilizar uma corretora internacional, pessoal, que dá acesso aos mercados globais, aos mercados de bolsas aqui na Europa, bolsas asiáticas, mas nesse caso do ETF irlandês, bolsas europeias. Nesse caso, você pode utilizar uma corretora, que é a que eu utilizo, por exemplo. Olha, a galera aqui também gosta muito de correr, viu? Uma corretora, perdão, que eu utilizo, e é a que eu mais utilizo hoje, é a Interactive Brokers. Por quê? Porque ela dá acesso a diversas bolsas ao redor do mundo. Você pode investir também por meio de outras moedas, não só o dólar americano. Você pode fazer a conversão lá dentro, né, entre dólar e o euro, como eu fiz recentemente para poder investir em uma empresa da Bolsa de Paris, né, ou seja, a Louis Vuitton, a LVMH. Então, eu investi nessa empresa porque eu tenho acesso à Bolsa Europeia.
através da Interactive Brokers, beleza? Então, para você investir em um ETF que é custodiado aqui na Irlanda, na Europa e não nos Estados Unidos, você tem que usar uma corretora como essa. Não dá para investir via Avenue, não dá para investir via XP, via Banco Inter, enfim, via C6, não dá, tá? Tem que ser realmente via uma corretora como a Interactive Brokers. Também tem outras. Eu estou falando dessa porque é que eu utilizo e eu tenho mais know-how, né? Eu conheço mais dela para poder estar passando para vocês. Alguns detalhes importantes, né? Tem como você investir nos ETFs irlandeses por meio de algumas bolsas na Europa. Uma delas é a Bolsa de Londres, outra, a Bolsa da Holanda, outra, a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Se você for investir nesses ETFs, aconselho que você invista pela Bolsa de Londres, porque ela tem muito mais volume de negociação, ou seja, tem muito mais liquidez. Então você acaba pagando um custo menor com o spread, né, que é a diferença entre preço de compra e preço de venda. Então você vai perder muito menos com essa questão do spread, já que tem menor liquidez, o spread você acaba pagando um pouco mais caro, né, quando comparado com os ETFs americanos. Então, pelo menos para reduzir um pouquinho, nesse sentido, você investe através da Bolsa de Londres, que é a LSE, London Stock Exchange, tá bom? E uma outra vantagem de você investir via a Bolsa de Londres é que você pode investir diretamente em dólar. Você não precisa fazer uma nova conversão de câmbio entre dólar e o euro, por exemplo, ou entre dólar e a libra, que é a moeda lá de Londres, né, do Reino Unido, porque você acabaria gastando duas vezes com a questão cambial. Então, você investindo pela LSE, você consegue estar investindo aí com a moeda americana e fazer somente uma vez o processo de conversão para a moeda, né, do real brasileiro para o dólar americano. Vamos lá, um outro ponto aqui de atenção é em relação à taxa de corretagem, que eu sei que é a dúvida de muita gente quando vai investir nos mercados globais e em outras bolsas que não a americana, que já é mais difundida. Taxa de corretagem, pessoal, fazendo a comparação aqui rápida entre Estados Unidos e a bolsa na Europa, né? Nos Estados Unidos, na corretora Interactive Brokers, que é a que eu utilizo, você acaba pagando uma taxa de corretagem muito baixa, tá? Você paga lá geralmente 0,35 cents de dólar, né? Menos de $1. Hoje em dia na Avenue acabou ficando muito caro, infelizmente, para poder investir no mercado americano. Eu tinha investimentos na Avenue, acabei saindo um pouquinho por causa dessa questão da taxa de corretagem, né? É bom que eu não tenho um rabo preso com ninguém mesmo, pode falar essas coisas aqui. E eu preferi migrar para Interactive Brokers, né, para poder investir por lá. Então lá eu tenho um custo agora muito menor de taxa de corretagem para investir nos ETFs custodiados nos Estados Unidos, 0,35 cents de dólar, como eu já falei para vocês. E se você for investir na Bolsa de Londres, a LSE, nesse caso, aí você vai pagar um pouquinho mais caro, né? Lá a taxa de corretagem é um pouco mais alta, fica na faixa, se eu não me engano, de 1 libra, tá? Ou seja, você além de estar pagando em libra, né, você vai estar pagando mais ainda do que quando é para investir em ETFs americanos. Lembrando que você pode investir diretamente em dólar, como eu já falei, se for na LSE, London Stock Exchange, então vai fazer a conversão automática lá de dólar para libra, tá bom? Para você saber qual é o seu custo de corretagem em dólar. Outro ponto aqui negativo, pessoal, tá vendo aí que eu disse que também tem pontos negativos quando vai investir em ETFs custodiados aqui na Irlanda, é em relação à taxa de administração cobrada pelos ETFs. Como tem muito menos opções e também muito menos volume de negociação e muito menos, né, assets under management, que são ativos sob gestão, nesse caso você acaba pagando uma taxa de administração maior. Esses ETFs cobram mais caro para você poder se expor de forma global através deles, tá? E por que eu digo isso? Porque se você investe via ETFs americanos, como alguns famosos aqui, né? O VO, como já falei, VTI, que é da Vanguard, ambos, né? A gestora americana. Então, nesse caso, você vai pagar uma taxa irrisória, uma taxa que vai variar aí de 0,03% a 0,07% ao ano de taxa de administração. É muito barato. Ao passo que quando você investe nos ETFs irlandeses, vai começar, se eu não me engano ali, uma taxa ali de 0,25% ao ano investindo nesses ETFs custodiados aqui na Europa. Então aí também você acaba tendo uma perdazinha, tá bom? Então tem que analisar todos esses fatores quando você for se expor aos ETFs custodiados na Europa, porque uma coisa é você obter o benefício tributário, benefício fiscal, vai pagar muito menos impostos, todo mundo quer pagar menos impostos, eu quero pagar menos impostos. Inclusive falo muito sobre essa questão, né? O Brasil cada vez mais querendo aumentar a sua receita através, né, da cobrança de impostos. Então eu também tento sim dar os meus pulos por aqui para que a gente pague menos, né, galera? A gente já tem um poder de compra que vai sendo corroído por causa da inflação, por causa da impressão de dinheiro, os gastos aí inconsequentes, né, do governo brasileiro, enfim. Então a gente quer pagar cada vez menos impostos. Por isso que eu resolvi trazer esse tema para vocês aqui sobre ETFs custodiados na Irlanda, aproveitando que eu tô nesse país, né, maravilhoso, tá? Eu curti muito aqui o meu tempo em Dublin, para que vocês aí tenham mais uma opção de investimentos. Mas lembra de fazer a comparação, de ponderar todos esses custos. O quanto que eu vou obter de vantagem tributária investindo em ETFs irlandeses de acumulação, e depois você vai tirar os custos, né? Custo de spread, a taxa de corretagem que é um pouco mais alta, a taxa de administração de alguns desses ETFs também é um pouco mais alta, para ver se realmente vale a pena, tá bom? Vai depender muito aí, lógico, do seu perfil, seus objetivos aí como investidor. E um outro detalhe importante que você precisa analisar, você
realmente vai demorar muitos e muitos anos para, quem sabe, repatriar o valor investido para o Brasil. Você pretende realmente deixar esse dinheiro aí acumulando no exterior, né? Por isso que é ETF de acumulação, inclusive, né? Para você também não estar querendo mandar de volta para o Brasil, porque senão não vai valer a pena. Você vai pagar muito, né? Com os custos de repatriamento do seu dinheiro que estava investido. Então, se a sua intenção realmente é acumular cada vez mais patrimônio, acumular e multiplicar ao longo dos anos, que é o que eu aconselho, aí sim pode fazer muito sentido você investir via ETFs irlandeses para ir acumulando cada vez mais patrimônio lá fora. Se você tem um patrimônio ainda baixo, está começando sua jornada como investidor, você pode investir via ETFs americanos. Eu, por exemplo, né? Apesar de ter um patrimônio até relevante em dólar, lá no exterior, até porque 95% do meu patrimônio está em dólar mais Bitcoin, vamos dizer assim, né? Em dólar mais Bitcoin. Só 5% que está aqui no Brasil, basicamente é isso. Então, se você tem um capital relevante no exterior, pode começar a fazer muito sentido, porque além dos benefícios tributários em relação à questão de dividendos pagos aí pelos ETFs para o investidor, também tem a questão da isenção do imposto de herança americano. Então, para quem não sabe, ETFs nos Estados Unidos, ou você investir também em ações de empresas individuais lá nos Estados Unidos, você está sujeito aí ao imposto de herança americano, que pode ir até 40%. Mas lógico, tem uma tabelinha progressiva e não é 40% em cima do seu patrimônio como um todo. Tem as tabelas que são progressivas, então eu não vou me aprofundar nesse assunto de imposto de renda americano, deixo para outra ocasião. Mas muita gente acaba passando informações equivocadas aqui na internet sobre esse tema, então talvez eu possa trazer para vocês em algum outro momento. Se você tiver interesse, inclusive, né, deixa aí nos comentários para poder ficar sabendo, beleza? Galera, nosso bate-papo de hoje foi esse. Acho que acabei me alongando um pouquinho nesse vídeo, mas imagino que ficou até completo, né? Queria colocar imagens para vocês, não sei se vai ser possível, porque eu estou em viagem, estou no corre aqui, aproveitando ao máximo essa nossa Eurotrip. Então, daria muito trabalho para ir colocando aqui as imagens na edição, mas vou tentar pelo menos, talvez, colocar alguma legendazinha para vocês, para ficar mais interativo. E vamos lá descansar, daqui a pouco indo dormir. 10 da noite, o céu ainda azul, olha. Incrível, cara, incrível, eu fico impressionado, sério mesmo. Já é o meu 10º dia aqui nessa viagem da Europa, né, essa Eurotrip, a segunda Eurotrip que eu tô fazendo, aqui é o terceiro país, Dublin. A gente veio por Paris, ficamos apenas um dia, já conhecemos Paris, depois fomos para Londres, ficamos 4 dias, agora em Dublin 3 dias, e amanhã estamos partindo para Amsterdã. Então, cara, se você puder fazer uma viagem dessa para a Europa, venha. E aconselho que venha nesse período de primavera, porque a temperatura, o clima tá muito bom, olha só, tudo azul aqui, o céu azulzão. E você não vai passar muito frio, como foi o caso da primeira viagem que eu fiz para a Europa, né? Em dezembro para janeiro, um inverno europeu, lá em 2020. Era um frio absurdo, tinha até que usar aquelas roupas, né, que se chama segunda pele, que eu não curto muito. Então nessa época aqui do ano tá muito melhor, tá bom? Agora teve um detalhe, né? Uma amiga minha que já morou aqui na Irlanda aí por 3 anos, ela falou que dei muita sorte de não pegar nenhum dia com nuvens, né? Céu nublado. Ela falou que aqui costuma ficar muito nublado e chover bastante. Não peguei nenhuma chuva e também o céu ficou azul o tempo todo, também dei essa sorte. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Sou o Giovanni Canuto. Qualquer coisa, se você gostou, dá o like nesse vídeo, se inscreve no meu canal, que eu vou estar trazendo sempre muitos conteúdos de investimentos para vocês, tá bom? Um abraço, estamos juntos aí. Sucesso nos investimentos.